Então, gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Vinícius. Obrigado. Todo mundo já sabe quem eu sou, mas tudo bem. Só para não perder o costume. Vocês lembram o tema de hoje? Quem lembra? Nunca se desespere, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. De quem que é essa frase? São João Paulo II. Bom, gente, como todo mundo sabe, eu sou muito parça assim, do Padre Léo, né? E nessa quaresma eu estou tentando, e conseguindo com a graça de Deus, ouvir uma pregação dele todo dia, uma pregação completa. E essa semana, alguns, né, ele tem muitas histórias, mas uma história me chamou muita atenção e ela encaixa perfeitamente com o que nós vamos falar hoje. Certo dia, né, o Padre Léo, ele estava lá nos anos 2000 mais ou menos, na França. Pô, chique, né? Na França, pá. E como todo, né, as gurias, não sei se vão saber, né, provavelmente saibam, mas os gurias, pô, se não souber, mano, ó, vou tirar o tênis da cara de vocês. Todo mundo sabe o que aconteceu com a seleção brasileira em 98, né? Não. Eles perderam a final da Copa do Mundo. Vocês acreditam? O Brasil perdeu a final da Copa do Mundo. Todo mundo sabe disso? Em 98 o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo. Por quê? Pra quem? Pra França. Os franceses, perdeu pro Croácia. Nem tinha o Mbappé naquela época. Mas naquele tempo o Padre Léo ele estava andando lá pela França, por quê? Porque ele é da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, né? Eles tinham uma formação, enfim, um evento lá, e ele estava na França. Só que aí depois que passou o evento, o que aconteceu? Ele falou, vou passear, né? E ele pegou um táxi, né? E o taxista percebeu que ele era brasileiro. E o taxista passou na frente do Stade de France e falou para ele, ó, aqui a França foi campeã mundial, em francês, não sei falar francês. France campeã mundial aqui. É o Jacan. E aí... Ajuda a comunicação primeiro. Ok. Ah, tá. Gente, eu não consigo, né, Moisés? Não consigo. Então, ele passou lá e ele falou que a França tinha sido campeã mundial, né, em cima do Brasil. Daí ele falou, ui. Tipo, beleza, né? Daí ele, nós ganhamos de você. Daí ele, não. Aí o cara ficou indignado. Não, porque nós ganhamos, não sei o que. Diz que o cara começou até a tentar falar em espanhol pra ele entender. Não, nosotros ganhamos, e la culpa, e não sei o que. E ele, não. E aí diz que o cara ficou pistola dele. Eu não joguei? Como é que ganhou de mim se eu não joguei? Stonks, né? Então o Corinthians não perdeu pro Barcelona, eu não joguei. Eu não perdi pro Barcelona. Foi só o Corinthians. Mas qual foi o principal fato que fez o Brasil perder aquela Copa do Mundo? Meninos aí, quem lembra? Quem lembra não, né? Que vocês não eram nem nascidos. Mas foi o ano que eu nasci, eu, mal era nascido. Quem sabe, assim, ó, o fator que fez o Brasil perder aquela final da Copa do Mundo? Alguém faz ideia? O Brasil tinha um jogador que tinha sido 2 vezes consecutivas o melhor do mundo. Quem que era esse cara? Ronaldo Fenômeno. Mas por alguma causa, motivo, razão ou circunstância, ele não jogou aquela final. Porque ele estava com diarreia. Não, brincadeira. Ele estava machucado. E aí ele fez muita falta. E o Brasil não conseguiu vencer aquela final. Tá, Vini? O que isso tem a ver com o que tu tá falando? Nada, eu só queria contar uma história pra você. Não, brincadeira. O que eu quero dizer pra vocês? O Brasil deixou de conquistar uma Copa do Mundo porque o seu principal jogador, o Fenômeno, estava machucado. Então olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, você é um fenômeno. Bate no teu peito e fala assim, ó, eu sou um fenômeno. Mas sabe por que você não consegue vencer o inimigo? Porque o teu coração está machucado. Isso é para você mesmo. É por isso que você não consegue vencer o inimigo. Por isso que o Brasil não conseguiu vencer da França, porque o Fenômeno estava machucado. E você não consegue vencer as batalhas contra o demônio porque o teu coração está machucado. Quando a gente está machucado, meu irmão, não adianta. Nenhum atleta ganha jogo. Nenhum atleta ganha nada se ele está machucado. Ele pode até tentar no sacrifício, mas raramente ele vai vencer.
Então, se nenhum atleta consegue vencer uma competição estando machucado, claro, né, salvo exceções. Mas se o atleta tem uma dificuldade imensa para vencer uma competição e raramente vence porque está machucado, então por que você acha que você vai vencer as tuas batalhas contra o demônio se o teu coração está machucado? Você não vai. Quantos jogos, quantas copas você tem perdido para o inimigo porque o teu coração está machucado? Quantas? Quantas? Isso faz todo sentido porque você, cara, você mesmo, você é o fenômeno de Deus. Porque desde o ventre da tua mãe o Senhor sonhava contigo. Cada fio de cabelo foi contado. O Senhor sonhou com a tua história. Pensa isso, o Senhor sonhou comigo. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração assim e fala, o Senhor sonhou comigo. Pode abrir os olhos. Vocês entenderam isso? O Senhor sonhou com você. Você é um fenômeno de Deus. Mas nossa geração, nós que estamos aqui presentes, nós não vamos conseguir vencer as batalhas com o inimigo porque nós somos uma geração de coração machucado. Uma geração de coração aflito. Uma geração que, ao contrário do que nós dizemos, se desespera por tudo. Uma geração desesperada. Uma geração que não sabe esperar nada. Como diz a avó Elvira, só fica nos fast food. Só fica no fast food. Por quê? Por que surgiu o fast food? Fast food, comida rápida. Porque esse sentiu a necessidade de que o ser humano não podia esperar meia hora para cozinhar um macarrão. Não podia esperar meia hora para fritar um hambúrguer e fazer um pão. Tinha que ser rápido. E aí surgiu fast food, macarrão instantâneo, micro-ondas. Porque nós não temos mais tempo. Já pararam para pensar quantas vezes por dia vocês usam micro-ondas? Ou por semana, sei lá. E geralmente você usa por quê? Ai, tô com preguiça de pôr a comida para esquentar na panela, vou pôr no prato e no micro-ondas. Ah, não tenho tempo para esperar a água ferver aqui pro meu chá. E vou pôr água no micro-ondas. Eu mesmo não tenho tempo, porque a criança lá... Eu não tenho tempo para colocar lá em banho-maria ou mamar para esquentar. Não tenho tempo, cara, tem que pôr no micro-ondas. A criança tá lá, eu falo, calma filho, tá esquentando em banho-maria. Não tem como, não dá. Precisa, sim, dessas tecnologias, mas o problema é que nós não conseguimos mais viver sem essa agilidade. Nós temos todas as notícias do mundo na palma da nossa mão. E até onde isso pode ser negativo? Até onde isso é positivo? Nós vivemos numa geração machucada, gente. Machucada por essa imensa ansiedade. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para antes de ontem. Mês passado. Queria ter ficado rico já. Minha vida já seria assim diferente. Mas, gente, o inimigo aproveita os nossos corações machucados para semear o mal no nosso coração. Vou dar um exemplo muito nítido, muito claro. Quem aqui fica de mau humor se acorda muito cedo? Ou se dorme pouco? Ergue a mão. Ergue a mão alto. Fala assim, afirma assim, ó. Eu fico de mau humor. Fala assim, ó. Eu fico de mau humor. Pode abaixar a mão. Eu tenho certeza, aqui ó, a adivinhação, brincadeira, isso daí não é errado. Mas ó, eu tenho certeza que nesse dia que tu dormiu mal, logo cedo, vai vir alguém muito bem humorado. E tu vai ficar, vai chegar o Dudu. E aí tu vai olhar pra cara daquela pessoa. Vai ficar assim. E parece que nesse dia, todo mundo resolveu te tirar pra louco, não parece? Nesse dia parece que todo mundo... Mas ninguém resolveu te tirar pra louco. Tá todo mundo sendo normal. É tu que tá estressado. Tá entendendo? Eu sei pelo meu filho. Meu filho é um anjo. Mas às vezes ele não é também. Principalmente quando ele chora. Quando ele não chora, ele é um anjo. E aí eu tô lá tentando fazer ele dormir. Tô lá, né? Eu fico parado e já fico assim, ó. De tanto ficar balançando a criança. Aí eu coloco ele no berço assim, ó. Levanto. Ele tá aqui, ó, né? Aí ele fala só assim, ó.
Daí eu, já agora! Mas nos dias que eu tô de boa, é tranquilo. Eu dou risada, ele dá risada, né? A gente se diverte, brinca mais um pouco, tento fazer ele dormir de novo. Mas o dia que eu tô pistola, dorme, moleque, entendeu? É tipo assim. Mas isso é no nosso subconsciente. Quando nós estamos com o nosso humor modificado ou qualquer coisa nesse sentido, tudo à nossa volta parece nos estressar, nos tira do sério. E o inimigo aproveita disso, porque é nesse dia que ele vai colocar... Quem é que dirige já? Ergue a mão. No dia que tu tá estressado, vai entrar um pamonha na tua frente. Tu tá atrasado, mas na tua frente vai ter um senhorzinho que parece que tá procurando casa para alugar. Ele tá aqui, ó. Vai passar o trem, né? Tu vai entrar no ônibus, a catraca vai emperrar. É uns negócios doidos. Nesses dias é onde o inimigo vai plantar a semente para te deixar ainda mais pistola. Mas isso acontece por quê? Porque Deus é mau e deixa o inimigo fazer essas coisas? Ai, porque todo mundo é chato? Não, é porque o teu coração está machucado. A partir do momento que a gente entender que os problemas da nossa vida muitas vezes têm mais a ver com a gente do que com os outros, as coisas vão começar a mudar. Ai, mas é que eu sou muito emotivo, sabe? Alguém falou grosso comigo, tô na aula de geografia, falaram Mato Grosso, eu já tô chorando. Gente, que piada horrível. Ai, ai. Muito ruim essa. Sabe o que São João Paulo II diz sobre isso? Em 1980, olha isso, gente. Em 1980, talvez os pais de alguns aqui não eram nem nascidos ainda, em 1980. Em 1980, São João Paulo II disse o seguinte para 4 milhões de jovens, tá? 4 milhões. Hoje nós no Malemal reúne 100. O jovem começa a envelhecer perigosamente quando acredita que os fins justificam os meios e se perde em si mesmo. São João Paulo II, em 1980. Ou seja, o bom pastor, né, é aquele que busca as ovelhas, né? Mas olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, você está se tornando uma ovelha. Faz agora, bé. Mano, a gente está virando ovelha, cara. Por quê? Porque perigosamente nós estamos envelhecendo com esse pensamento de que os fins justificam os meios. E aí o nosso coração se torna machucado. Ai, mas é porque eu fui criado assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Gente, ai, porque a minha mãe não me dava atenção. Ai, porque meu pai me surrava com o relho do cavalo. Ai, porque a minha mãe me batia com vara de goiabeira. Ah, porque meu pai, minha mãe arremessava o chinelo 5 metros de distância para na minha cara. Ah, porque não sei o quê. Gente, nós começamos a justificar, a achar motivos para o nosso problema. Claro, gente, a psicologia hoje, né, ela nos ajuda a compreender essas mágoas. Mas só que isso não pode se tornar muleta, gente. Quando alguém vem ali, ai, fala não sei o que, uma coisa, fala, ai, mas é porque... Que nem os negócios de temperamento. Ai, mas é porque eu sou melancólico. Ah, um soco comendo tua boca, melancólico chato. Ai, mas eu sou grosso porque eu sou colérico. Ah, colérico é minha mão na tua orelha, rapaz. Ai, mas é que eu falo muito porque eu sou sanguíneo. Teu sangue vai escorrer agora se não parar de falar. Entendeu? Ah, mas é que eu sou parado porque eu sou fleumático. Então vira uma estátua, criatura. Gente, chega, para de usar essas coisas como justificativa, mano. Tudo vira muleta. Tudo vira muleta. Ninguém mais aceita os próprios defeitos. E aqui eu não estou falando de defeitos físicos, tá? Não estou falando de, eu sou muito alto, sou muito baixo, sou gordo, sou magro, sou narigudo, orelhudo. Gente, isso daí não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje. Aqui nós estamos falando de coração. Nós estamos falando de alma. Alma envelhecida. Envelhecida por quê? Porque aí tudo isso faz com que os fins justifiquem os meios. Todo mundo já ouviu, né, essa frase, né? Os fins justificam os meios. Ou seja, né? Tudo aquilo que eu passei é justificado por aquilo que eu sou.
Mas isso é muito perigoso. Como diz o próprio São João Paulo II, isso é uma forma perigosa de envelhecer. Porque nós nos perdemos em si mesmo. E aí a gente o quê? Se desespera. Tudo é motivo de mágoa. Tudo é motivo de dor. Tudo é motivo de infidelidade com Deus e com os outros. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas Deus tem uma pergunta para cada um de nós. Pega a tua Bíblia. Mateus 16, gente. Mateus 16. Profissão de fé e primado de Pedro. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Vamos lá. Eu quero que vocês foquem então aqui no versículo 15. Porque essa é a pergunta que o Senhor tem para te dar hoje. Ou melhor, que o Senhor tem para te fazer hoje. Então lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Depois de tudo que a gente falou agora, sobre as suas justificativas, sobre você ficar se justificando, querendo dizer quem você é, Jesus te pergunta: quem tu dizes que eu sou? Simão Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que o nosso coração também tem essa resposta? Talvez a nossa boca tenha. Mas será que o nosso coração também tem essa resposta? De que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Abre em João 10. Evangelho. Evangelho, Fernando, Evangelho. Só para não dar problema de novo. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, 10. João 10, 10. Para quem não sabe, essa passagem ela rege o carisma da comunidade Bom Pastor, tá? Do versículo 1 até o versículo 15. Mas a gente vai ler o versículo 10. Então, João 10, 10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavra da salvação. Gente, as desculpas, elas não curam o nosso coração. Enquanto você ficar dando desculpa por aquilo que você é, o teu coração não vai ser curado. Não vai. Ao invés de ficar dando desculpa, você precisa arranjar soluções. Hoje, na nossa temática, é o que a gente chama de grupo espiritual. Ou seja, hoje nós vamos tocar na ferida. Depois a gente vai rezar quando eu finalizar essa pregação. E essa pregação é para você entender que o teu coração precisa ser curado, independente de quanto tempo você tem de caminhada. Se você chegou aqui pela primeira vez hoje, se você chegou aqui pela primeira vez esse ano, se você chegou ano passado, ou se você está aqui há 10, 15 anos, não importa. Você precisa de cura para o seu coração. Jesus passou 30 anos em silêncio. 30 anos. A gente não consegue ficar 30 segundos. E antes de sair para pregar, ele ainda passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio. Para sentir a nossa humanidade na pele. Sentir as tentações do demônio na pele. E se Jesus, homem como nós, conseguiu vencer, nós com a graça de Deus também conseguimos. Porque Ele é o bom pastor. Ele não veio para roubar, para matar e para destruir. Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. E vocês lembram da minha última pregação, quem esteve aqui, que era sobre não existe
pecador sem futuro e não existe santo sem passado. Nós usamos a passagem onde São Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Percebem que é a mesma palavra, abundância. Onde abundou o pecado, superabundou. Ou seja, Deus veio para nos dar, através do seu Filho, a vida em abundância. Então, onde houve o pecado, a graça de Deus superabundou. Ou seja, além da abundância que o próprio Cristo nos dá com a sua vida, Ele vai superabundar as nossas graças em cima do pecado. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Independente das mágoas que você tem no teu coração e que isso tem feito você pecar. Por muito tempo, eu fui viciado em pornografia. Por muito tempo. Desde os meus 11 anos. Por quê? Porque eu me sentia abandonado. Porque eu me sentia abandonado. E eu tentava curar uma ferida. Talvez você, jovem aí, é viciado em pornografia. Não consegue ficar um dia sem olhar pornografia. E você acha isso normal. Não é normal. Não é normal. Você, menina, não consegue ficar um dia sem tentar seduzir um rapaz, se sentir desejada. Isso não é normal. Isso é mágoa do coração. Eu tenho certeza que quem está rindo é porque é assim. E está se identificando, mas não tem coragem de admitir que isso é errado. Não tem coragem. Porque ainda não entendeu o que Cristo fez por você. Gente, você vale isso daqui, ó. Se você acha que você não vale nada, você vale isso daqui, ó. É isso daqui que você vale. Cristo morreu por você por nada? Por nada? Porque agindo desse jeito, é por isso que Cristo morreu. Por nada. Porque você, com teu coração machucado, acha que você é o centro do universo e você não é. Você não é. Se Cristo não é nem o centro da tua vida, como é que tu vai se achar o centro do universo? Nem você é o centro da tua vida, porque você vive para os outros, para agradar os outros. Chega disso, chega! O Senhor não quer mais isso para a tua vida. Não importa se você tem 14, 15, 16, 20, 25 anos. Não existe idade para conversão. Carlo Acutis vai ser canonizado em abril, mês que vem, com 15 anos. 15 anos. Ele é santo. Santo. Então você não é novo para isso. Você não é novo para isso. Carlo Acutis tinha acesso à internet. Tinha canal no YouTube. Tinha o próprio site de pesquisa. E é santo. Santo. Mas esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele olha para ti e fala: meu filho, eu não te condeno. Porque o bom pastor é aquele que busca a ovelha perdida. E ele não pergunta para a ovelha: o que aconteceu, ovelha, que tu saiu correndo e se desesperou? Ele só pega a ovelha em seus braços, coloca no colo e leva de volta para casa. É isso que o bom pastor quer fazer com você hoje. Quer te colocar no colo e te levar de volta para casa. Porque você fugiu. Você está longe de casa. E você fica inventando desculpa para não voltar. Ai, porque é muito difícil ser cristão. É mesmo? Se fosse para ser fácil, Jesus não tinha morrido na cruz. Ele tinha dado um discurso, todo mundo aplaudido e seguido a vida. Não é para ser fácil. Jesus nunca disse que seria fácil, ele ainda pediu: toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz. Ele não olha para você e diz assim: ai, não, o que você fez? Ai, tadinho. Não. Ele não pergunta o porquê que você fugiu. Ele olha nos teus olhos e pergunta: por que você não vem comigo? Por que você não vem comigo? Por que você não larga disso tudo e vem comigo? Não vem comigo? Vem comigo. Gente, tudo isso, todas essas justificativas, é tudo lamúria. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, sabe quando você vai saber que você se arrependeu? Quando você olhar para o teu pecado e você falar: graças a Deus que eu caí. O dia que você lembrar
de que você entregou a tua virgindade para um qualquer e falar graças a Deus que eu o fiz. O dia que você lembrar daquele dia que você usou droga, que você ficou doidão, e você falar assim, graças a Deus. Sabe por quê? Porque se você não tivesse feito isso, talvez você não estaria aqui hoje. Nós temos que olhar para o nosso passado e dar graças a Deus por isso. Pouca gente aqui sabe o meu testemunho. Pouca gente sabe o que eu já fiz. Eu já fiz muita merda. Com perdão da palavra. Muita. Muita mesmo. E estando aqui. Não sendo coordenador, mas estando aqui, participando aqui. Saía daqui do grupo, cara, ia pra social, bebia e tal. Enchia o caneco. Dormia até meio-dia no outro dia, acordava com dor de cabeça de ressaca. Ia pra missa, comungava. Não vivia castidade nos meus namoros. Vivia uma vida sexual desregrada. Era carente. Cada 3 semanas eu tava namorando uma guria diferente. Quem é das antigas sabe. Por semana. Gente, e graças a Deus que eu fui assim. Porque se eu não tivesse feito tudo isso, eu não estava aqui hoje. Porque onde abundou o pecado na minha vida, superabundou a graça de Deus. Se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, eu não estava aqui hoje. Gente, Padre Léo, sabe quando o Padre Léo descobriu que ele devia ser padre? Ele teve uma visão enquanto ele embolava um beck de maconha. Ele embolava o beck, né? Sim, gente, eu já fumei maconha, por isso eu sei como é que faz. Aí ele aqui. Aí tinha ele raspando o pó da maconha. E quando ele raspava o pó da maconha, ele teve uma visão dele purificando a patena. Para quem não sabe, a patena é aquele pratinho, né, onde fica a hóstia que é consagrada. Aquela hóstia maior que o padre consagra. Nisso, ele falou que ele chorava. Eu mesmo até dava risada, né? Que ele falou, imagina eu lá com a maconha na patena. Ele dá risada, né? Hoje eu dou risada das besteiras que eu fiz. Mas antes eu sentia saudade. Hoje eu dou risada e falo, misericórdia. Deus, Pai. E aí o Padre Léo conta que ele chegou na casa da namorada dele e falou pra namorada dele, quero ser padre. Imagina, você aí que tem namorado. Imagina teu namorado chegando assim, amor, ó, viu? Não é verdade? Se prepara pra acontecer contigo. Amor, eu vou ser padre? Imagina. Aí a menina começou, mãe, não sei o que. O Léo tá falando que vai ser padre, tal. Ele, Daí a mãe dela falou, se for pra ser, então que seja um dos melhorzinhos, né? E diz o Padre Léo, né, que morreu tentando ser um padre melhorzinho. Deus usou de um pecado enorme para transformar em graça. E para quem não sabe, Padre Léo é fundador de comunidade Betânia, que fica em São João Batista, que acolhe dependentes químicos, garotas de programa, pessoas viciadas em todo tipo de droga. Ele acolhe, ele não, né, porque ele já faleceu, mas a comunidade acolhe, recupera, e depois essa pessoa volta para a sociedade curada e livre dos vícios. Olha o que Deus fez através do pecado dele. E você acha que Deus não pode fazer independente do pecado que tu cometeu? Por mais bobo que seja, Deus pode fazer. Independente das tuas limitações. Independente de que se alguém fala para tu fazer alguma coisa, tu se treme todo. Aqui nós temos muito exemplo. Meu Deus do céu. Chegava aqui, hoje no grupo tu vai fazer não sei o que. A pessoa... Gente, Deus quer curar isso. Deus quer curar isso na tua vida. Deus quer curar isso. Porque Deus não quer que tu seja assim. Olha a Fernanda como já melhorou, graças a Deus. Se tremia toda. Sobreviveu, viu só? Morreu, mas passa bem, né? Deus quer curar isso na tua vida. Porque depois, gente, não sei se, né, quem já caiu em um pecado mortal sabe
que depois da euforia do pecado vem uma tremenda tristeza. Primeiro tu tá lá. Aí depois no outro dia, que cagada, né? Às vezes não precisa nem ser no outro dia. Pode ser logo depois. Depois da euforia, vem a tristeza. E aí, nesse momento, gente, parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus não escuta a gente. E toda a dependência, gente, toda a dependência, se você hoje é viciado em algum pecado, é porque você tem algum descontrole. Seja emocional, seja sexual, você tem um descontrole. E isso é fato. Então, nós precisamos olhar para os nossos vícios e entender que descontrole que eu tenho. Gente, falo por experiência própria. A porta de entrada de todos os vícios é a gula. Falo por experiência própria. Porque o que é o pecado da gula? Ah, é só ser gordo? Não. É comer muito? Tem gente que é magro, que tem as canelas ocas, come que um cavalo, não engorda. Olha o Spike. Matou um boi a grito. Mas ele continua ali, ó, naquele shape. Mas quando eu tinha a idade de vocês, né? Nessa pessoa, né? 12. Eu era aqui, ó, dessa finura, assim, ó. Pesava 70 quilos molhado. Não, brincadeira, 75. Então, aí imagina, eu com 75 quilos pra um cara de quase 1,90. Eu era magrelão, mas eu me sentia, cara, né? Olha no Facebook do grupo mais antigo as fotos. Mas eu me achava o cara, né? Capitão do time de vôlei da cidade. Ai, 300 likes no Facebook. Eu me sentia popular, né, meu? Mas eu não entendia o quanto aquilo era supérfluo. O quanto aquilo era supérfluo. Na época eu achava, eu era tipo o heterotop de 2014, entendeu? Era eu. 2014, nossa, me formei no ensino médio em 2014. Nossa, tô velho. Mas aquilo pra mim na época era demais, mano. Cara, não sei o que. Meus amigos postavam uma foto, 30 likes. Eu postava bom dia, 65 likes. Eu era popular. As meninas mandavam beijinho no Budipoke, no Orkut. Me senti o cara. Mas na verdade tudo isso era apenas uma forma de preencher o meu vazio. Não à toa que em 2019 eu tentei me matar. É verdade. Quem for no Luau vai acompanhar o testemunho completo. Por isso que eu não vou falar hoje. Mas eu tentei me matar em 2019. Eu fui salvo pelas mãos da Virgem Maria. Literalmente. Literalmente salvo pelas mãos da Virgem Maria. Tudo por quê? Porque eu estava perdido em mim mesmo. Perdido em mim mesmo. E não era por falta de rezar. Porque eu rezava o terço todo dia. E inclusive, quando eu tentei me matar, eu estava com o terço na mão. Rezava o terço todo dia. Mas tinha terminado um relacionamento de mais de 2 anos. Estava perdido na vida. Achei que nada mais ia dar certo. E me deu vontade. Mas com a graça de Deus, eu fui salvo pela intercessão da Virgem Maria. Por isso que eu quero que vocês entendam, gente, a gravidade que é não cuidar das mágoas dos corações de cada um de vocês. Às vezes a gente fala aqui, vocês acham que é brincadeira, ou vocês pensam, todo pregador fala isso. Se todo pregador fala isso, é porque existe uma verdade por trás disso. Senão não era todo pregador falando. Mas a gente deixa entrar por aqui e sair por aqui. Porque nessa idade a gente ainda tem essa rebeldia, né? Nós que já estamos saindo dos 20 e indo para os 30, nossa rebeldia já está menor. Mas quem está entre os 15 e os 20,
Cara, isso é rebelde quando não sigo os demais. Então, a rebeldia vem no nosso coração e a gente acha que a gente é o dono da razão. Ai, porque eu vi no TikTok que não sei o que, não sei o que. Ai, porque eu vi no Instagram que não sei o que, não sei o que. Gente, não é que lá só tem mentira. Mas não se baseia na vida pelas redes sociais. Olha só, eu tinha 300, 400 likes numa foto. Postava bom dia sem likes. Mas a minha vida era uma droga. A minha vida era um lixo. Vivia em pecado. Não sabia de boa parte dos pecados que eu cometia? Não sabia. Mas vivia em pecado. Então, onde abundou a graça de Deus, superabundou em cima do pecado. Onde abundou esse pecado, a graça de Deus veio superabundando. Ou seja, veio em dobro, em triplo, enfim, enquanto você quiser multiplicar, a graça de Deus vai ser sempre maior do que o pecado. Sempre. Sempre. Se vocês acham que eu sou ruim, é porque vocês não me conheceram há 10 anos atrás. A gente vinha ensaiar para o Ministério de Música, né, Bia? Dava alguma coisa errada, eu falava que sabia, vou embora. Pegava meu violão e ia embora. Eu era mais grosso que uma baleia dobrada. Verdade. Por quê? Porque eu era... Eu vou usar as palavras difíceis, né? Eu era presunçoso. Eu era presunçoso, cara. Eu me achava mais que os outros. Porque eu tinha mais likes. Porque eu era capitão do time de vôlei. Eu me achava mais que os outros. Mas eu não entendia tudo que hoje eu entendo. Mas e se hoje eu entendo tudo isso, gente, é porque um dia eu pequei. Graças a Deus. Porque se eu não tivesse feito aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, de tentar tirar minha vida em 2019, eu não teria conseguido ajudar uma outra amiga que tentou tirar a vida no final do ano. E talvez ela tivesse tirado a vida. Eu não estaria pronto para assumir a coordenação do grupo quando ela quis desistir da própria vida. Eu não estaria pronto para assumir o grupo em plena pandemia. E ficar fazendo live. Eu não estaria pronto para suportar quando tinham 2 pessoas no grupo. Eu não estaria pronto se eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Por isso, se hoje tu tem passado por coisas parecidas com essa, talvez não, porque vocês, a grande maioria aqui ainda é menor de idade, mas não sei, né? As coisas estão tão aceleradas aí que tem gente sendo mãe aos 12, então, né? Quem sou eu na fila do pão? Talvez você tenha passado por coisas parecidas com mágoas na tua casa. O Senhor só olha nos teus olhos e Ele te pergunta de novo, por que não vem comigo? Porque não importa quanto tempo você está na desgraça. Não importa quanto tempo você tem sido uma ovelha desgarrada. Tudo que o Senhor quer é que tu ofereça aquilo que você tem, independentemente do quão ruim seja. Ele quer que você ofereça para Ele. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer para você que teve a sua pureza ferida, que a verdadeira pureza, ela está aqui e aqui. Está no teu coração e na tua cabeça. Ai, Vini, mas eu caí no pecado, eu caí no pecado da castidade, eu usei droga, meu Deus, eu nunca mais vou me recuperar. Vai. Porque a pureza não está no ato. A pureza está na tua cabeça e no teu coração. Jesus pode e vai restaurar. Basta você querer. Porque só existe uma coisa nessa vida que é fácil, que é ir para o inferno. O resto não vai ser fácil. Ir para o inferno é maravilha, só que ó, de tobogã. Mas
para ter essa abundância de vida que o Senhor te prometeu, é preciso aceitar. Porque se tem uma coisa que o inimigo tem tirado de cada um de nós, é a nossa capacidade de sonhar. A gente não sonha mais. Ninguém mais sonha mal, e mal sonham em ter uma família. A verdadeira pureza está no nosso coração. E Jesus hoje quer restaurar aquilo que o inimigo destruiu na tua vida. E Ele quer que você oferte tudo aquilo que você tem, independente da porcaria que seja. Padre Léo ofertou a maconha para o Senhor. Eu ofertei meu vício em pornografia. Eu ofertei a minha tentativa de suicídio. Opa, bem discreta, graças a Deus. É coisa de Bia. Eu tentando ser sério aqui, né? E não dá. Tá difícil hoje. Ou seja, se tá tendo toda essa barulheira é porque realmente Deus quer falar isso e o inimigo tá tentando atrapalhar. Então isso é muito sério. É porque Deus realmente quer curar o teu coração. E, independentemente daquilo que você tem ofertado para o Senhor, oferta aquilo que é de mais, aquilo que tem de mais ruim no teu coração hoje. Entrega para Jesus. Fica de pé, por favor.